Gente, vamos dar início ao sistema reprodutor masculino. Qual é a função de um sistema reprodutor? O próprio nome já diz, sistema reprodutor tem a função de reprodução. Então, tudo aquilo que vai implicar em produção de células reprodutivas, transporte dessas células do homem até o seu objetivo, que é a mulher, para fazer a reprodução. É o objetivo do sistema reprodutivo. Quais são os componentes do sistema reprodutivo masculino? Quais são os órgãos e as estruturas que formam o sistema reprodutor do homem? Então, testículos, escroto ou bolsa escrotal, pênis, epidídimos, canais deferentes, canal ejaculatório, uretra, vesículas seminais, próstata e glândulas bulbo-uretrais. Então, aí temos um desenho, né? A parte externa do órgão genital masculino, que é o pênis, tendo no seu interior a uretra, e ali internamente, e também externo, sendo o testículo e o epidídimo dentro da bolsa escrotal do homem. Agora, tudo aquilo que é interno, então são epidídimo, também fica em cima do testículo na bolsa escrotal. O que é interno, canal deferente, próstata, vesícula seminal. E a bexiga fazendo parte do aparelho urinário. Função do sistema reprodutor masculino, como a gente já falou, produzir gametas masculinas. Gametas são células sexuais responsáveis pela reprodução, fecundação. Então, a função do sistema reprodutor masculino é produzir gametas masculinas. Quais são? Espermatozoides. A função também, esses espermatozoides, eles são para fecundação e assim manter a reprodução, a continuidade da espécie. Os testículos. Testículos são duas gônadas em forma de bolsa escrotal ou saco escrotal, localizado na parte externa da pelve. São ovoides, contêm ductos deferentes, que são emaranhados de tubos, produzem espermatozoides. Os testículos, então, são gônadas. Gônadas, elas são as que produzem as gametas, as células responsáveis pela reprodução. Então, no caso dos testículos, produzem espermatozoides. Além dos espermatozoides, eles produzem hormônio sexual. No caso do masculino, a testosterona, responsável pelos caracteres sexuais masculinos. Caracteres, tudo aquilo que a gente pode evidenciar. Então, os pelos, a barba, o timbre da voz do homem mais grosso, né? Tudo isso por causa da testosterona, que é produzida pelo testículo. Então, aí tem um desenho da bolsa escrotal, que é externo ao corpo do homem, dentro os testículos, acima o epidídimo, e daí dando continuação o canal deferente. O testículo do homem, ou essa bolsa escrotal, ele fica separado do corpo, porque ele armazena ali dentro do testículo os espermatozoides. Ele fica separado do corpo para manter numa temperatura ideal para conservação dos espermatozoides. Quando está frio, o que acontece? A bolsa escrotal contrai e fica mais próxima ao corpo, para não cair a temperatura ali dentro, no interior do testículo. Então, ela se aproxima, ela se contrai, ficando mais próxima ao corpo. Quando está calor, a bolsa escrotal relaxa, ficando maior, para que a temperatura do corpo não afete a conservação ali dos espermatozoides. Por quê? Os espermatozoides são conservados dentro dos testículos, dentro da bolsa escrotal, a uma temperatura inferior à temperatura do corpo. Alguns graus a menos é a temperatura ideal para o espermatozoide estar sendo conservado.
Função dos testículos, nós já falamos que é a produção dos espermatozoides, da testosterona, que é o hormônio masculino. O escroto, o que é? A bolsa escrotal, é uma bolsa fibromuscular localizada fora do corpo, que aloja os testículos, dividida em duas lojas por um septo. A função é essa que eu falei, manter uma temperatura ideal para a produção e conservação dos espermatozoides. Epidídimo. O epidídimo são dois tubos que partem dos testículos com cerca de 10 centímetros cada um, não é metros, centímetros. É uma estrutura de forma tubular contorcida. A função do epidídimo é o armazenamento dos espermatozoides enquanto estão em processo final de maturação. Aí tem um desenho da bolsa escrotal, o testículo dentro, o epidídimo, o ducto deferente e túbulos seminíferos. Os ductos deferentes. Gente, desculpa. Esse caminho por onde o esperma percorre recebe o nome de vários ductos. Então, ducto deferente, ducto ejaculatório, todos eles vão ter uma função de eliminar determinada substância que vai auxiliar na reprodução, que vai auxiliar na mobilidade dos espermatozoides, auxiliando na reprodução. Então, cada glândula que secreta uma determinada substância vai ter esse objetivo. Então, esse ducto deferente são tubos que continuam ao epidídimo, penetram na cavidade pélvica. Função: local de passagem dos espermatozoides até o canal ejaculatório, até ser eliminado. As vesículas seminais são duas bolsas membranosas localizadas abaixo da bexiga e acima da próstata. As vesículas seminais secretam um líquido que formará 60% do volume total do sêmen. Então, o sêmen não é só espermatozoide, o sêmen contém espermatozoide e contém substâncias derivadas de outras estruturas, de outras glândulas. Então, assim, o que é secretado da vesícula seminal é 60% do esperma. Então, a maior parte é essa substância secretada pelas vesículas seminais. Função das vesículas seminais: neutralizar a acidez da uretra, facilitando a mobilidade dos espermatozoides e constituindo o líquido que forma o esperma. A função da vesícula seminal é neutralizar a acidez da uretra. Como o sistema reprodutor masculino tem a uretra, que é a passagem do sêmen, mas que também é a passagem da urina, durante o processo de reprodução, onde esse esperma vai ser eliminado, antes passa ali pelo canal da uretra um líquido que limpa esse canal contra resíduos de urina, por exemplo. Então, limpa esse canal para não atrapalhar a passagem do esperma, que poderia ser no meio ácido da uretra. Então, esse líquido neutraliza essa acidez de forma que o esperma possa passar ali para a uretra sem ser prejudicado. Ducto ejaculatório é uma junção do ducto deferente com o ducto da vesícula seminal, até desembocar na parte prostática da uretra. A função desse ducto ejaculatório é levar o sêmen até a uretra, que é o último canal de expulsão ali do corpo. Próstata. O que é a próstata? É um órgão com formato e tamanho de uma castanha, situado abaixo da bexiga e atravessado pela uretra. Função da próstata: ela também contém glândulas que secretam líquido. Para quê? Para auxiliar na mobilidade dos espermatozoides no processo de reprodução. Temos um desenho aí da próstata,
né? Aqui a localização da próstata, e aqui porque é feito pelo médico o exame do toque pelo ânus, então o médico coloca ali o dedo pelo reto e aí ele consegue palpar a próstata, perceber se ela está no tamanho normal, se ela está no tamanho aumentado. Ali o desenho do toque retal para sentir o volume prostático. E aqui um desenho de uma próstata em tamanho normal e uma prostatite, que é uma próstata em tamanho aumentado. Aqui a gente tem a uretra passando pela próstata. Um volume normal, a urina passando normalmente. Aqui a gente tem uma próstata aumentada. Pode ser uma hiperplasia benigna, um aumento celular benigno. Pode também ser um CA de próstata, um câncer de próstata. Então, desculpa, isso vai depender e vai precisar ser investigado. O fato é que quando a próstata está aumentada de tamanho, a uretra passa por aqui e é comprimida. Por isso o homem tem alguns sinais de quando a próstata está aumentada de tamanho. Por exemplo, o jato urinário, ele é mais fraco, ele pode demorar mais tempo para se iniciar e ele pode fazer algumas interrupções. Isso daí pode ser um sinal de compressão da uretra pela próstata estar num tamanho aumentado. Uretra é o canal de passagem da urina e do sêmen, tamanho próximo ali a 18 centímetros, 20 centímetros. O pênis, o último órgão do sistema reprodutor masculino, órgão masculino da cópula, então a função dele é cópula, com formato cilíndrico e composto de tecido erétil. Internamente, o pênis tem corpos cavernosos e corpos esponjosos. Apresenta uma dilatação anterior chamada de glande. O interior dos corpos cavernosos possuem três elementos. Um aspecto esponjoso, que se enche de sangue e fazem a ereção durante a atividade sexual. Então, a estrutura do pênis que se enche de sangue são os corpos cavernosos, responsáveis pela ereção e pelo momento ali da cópula, da junção de espermatozoide com células sexuais femininas. A glande do pênis é revestida por uma prega de pele fina, conhecida por prepúcio. Dentro do prepúcio existem glândulas sebáceas que produzem uma secreção denominada esmegma. Esse esmegma é o que a gente precisa ensinar ao menino, à criança que está começando ali a tomar banho sozinho, tirar a pelinha, lavar, tirar esse esmegma, que é esse sebo branco que junta ali na glande, que precisa ser limpo, lavado, senão vai dar mau cheiro. Qual que é a função do pênis? Ereção, com a finalidade de jogar o esperma no sistema genital feminino, com a função de reprodução. Era isso, até mais.